LA Robótica Educacional ela surgiu como um grande desafio. Ensinar a robótica para as crianças do ensino fundamental. Até então se conheciam vários modelos de robótica relacionados mais com a indústria e até outros com educação. Mas trabalhar com as crianças ali nessa faixa a partir dos 7 anos de idade era um grande desafio. E para isso teria que ser um profissional da área de educação. Então eu, como professor de matemática e física, com experiência de mais de 10 anos de sala de aula, sou chamado para esse projeto. E a coisa funcionou muito lindo, muito maravilhoso, porque as crianças são maravilhosas. Em poucos meses nós estávamos mais de 50, 60 alunos desenvolvendo esse projeto conosco. Estávamos dentro de um laboratório, onde que os conceitos, as técnicas eram muito bem abordadas, mas ainda era tudo muito técnico, reprodução de métodos. Eu vejo que precisava de algo a mais, ou seja, precisava transformar aquele conceito técnico que era tão difícil numa forma mais educacional, para que as crianças aprendessem de forma mais simples, de uma forma mais divertida, que fosse mais gostoso e que os resultados fossem maiores. Aí eu criei a LA Robótica Educacional. Veja só, a educação, ela tem uma característica muito forte. Antigamente, quando se falava em termos de educação, a gente vem de uma linha formalista, com várias outras linhas, outros conceitos mudando, que a gente construtivismo. Então, explorando várias tentativas de uma educação melhor. E hoje, a gente trabalha de uma forma investigativa. Então, a LA Robótica Educacional traz para as crianças um despertar. Um despertar por mecanismos existentes, um estimular um trabalho em grupo, estimular a liderança, estimular uma disciplina boa por meio de 5S. Ou seja, as crianças, como elas precisavam aprender esses conceitos, como elas poderiam ser melhor, como elas utilizariam a programação, a mecânica e todos os conceitos científicos para que elas pudessem aprender de verdade. Então, como é que eu consigo comprovar que essas crianças aprendem? Então, fora esses benefícios, elas aprendem porque eu trabalho de forma prática e investigativa. E desta forma, dessa maneira, você comprova resultados. A criança não vê só um conteúdo teórico, ela vê um conteúdo teórico, ela identifica isso no dia a dia dela e ela consegue aplicar. Por isso que a gente tem certeza, por isso que eu acredito muito que o trabalho da robótica é um grande diferencial, é muito interdisciplinar e faz as crianças realmente evoluírem e aprender de verdade. Vejam bem, muitas pessoas me dizem assim, meu filho vai fazer robótica, então ela vai pensar naquele robô da indústria, aquele braço mecânico que constrói os carros, que desenvolve peças. Calma aí, veja bem. Essa robótica, sim, ela é milionária, ela custa muito caro, existe um desenvolvimento muito grande dela, investimentos maravilhosos. E a robótica educacional? A robótica educacional é aquela que vai ensinar você ter conceitos mais investigativos. Porque veja só, nós temos que a indústria durante muitos anos trabalhou ensinando as pessoas a reproduzirem métodos, ou seja, reproduzir técnicas. E essas pessoas não passavam de pessoas limitadas. A robótica educacional não, ela cria líderes, ela cria crianças investigativas e que vão ser não apenas reproduzir uma determinada técnica, mas elas vão pensar e elas vão analisar se devem ou não fazer aquilo. E isso é o grande diferencial. A robótica educacional trabalha mais essa questão do ser humano, ser mais completo, um cidadão, uma pessoa com ética, com compromisso, com responsabilidade. E a robótica em si, nessa questão, está falando mais da questão técnica, da parte fria dos robôs em si ou apenas da filosofia e do conceito do que é robótica. O método surgiu de maneira inesperada e muito experimental. Tudo aconteceu quando comecei a aceitar alunos mais novos para o curso e aí observar como trabalhavam e se divertiam. As situações foram fluindo durante as aulas e sem que me preocupasse com prazos de construção, perfeição, eu criava situações novas e inesperadas a cada momento. E se davam certo ou errado, não importava. Eu avaliava e replicava nas outras turmas de diferentes idades e níveis. Lógico que tudo isso com muita disciplina e foco, pois eles estavam ali para aprender a construir robôs e não para brincar. E foi aí que percebi. Não era brincar, e sim se divertir e aprender ao mesmo tempo. E não tinha nada de errado nisso. Nada, absolutamente nada de errado. E o que fiz?
foi criar mecanismos para estabelecer limites aos alunos, estimulando que eles identificassem esta diferença entre aprender de uma forma divertida ao invés de apenas brincar. E assim as coisas começaram a acontecer. Aplicando os 5 sensos por meio de desafios constantes, fiz com que as crianças aprendessem a enxergar o próximo passo. A prática investigativa ensinada de uma forma divertida e no uso de ferramentas e experimentos fez com que as crianças se aplicassem na construção dos módulos e aprendessem melhor os conteúdos. E o que eu estava fazendo? Eu estava formatando o meu método de trabalho e não tinha tomado consciência que eu tinha um método, pois eu chamava isso de a maneira do professor Leandro Augusto dar aulas. E aí, o que aconteceu? Nasceu o método LA Robótica Educacional.